Salve, salve vestibulandos de todo o Brasil, bem-vindos a mais uma resolução de questão comentada do Enem. Hoje é a questão 111 do Enem de 2017, uma questão de física que aborda circuitos elétricos. Bom, vamos à leitura da questão então. Fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Então nós vamos ter uma corrente de 500 mA que tem que passar nesse fusível aqui. Qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Então ele quer saber qual vai ser o máximo valor de tensão dessa fonte U aqui, da figura, que eu estou circulando, para que esse fusível aqui não queime, ou seja, para que chegue no máximo 500 mA nesse fusível. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse circuito da forma que ele está aqui e redesenhar ele de forma que fique mais fácil para a nossa compreensão, para a gente entender esse circuito. Eu redesenhei ele aqui do lado de uma forma que para mim é mais fácil de conseguir visualizar tudo que está acontecendo e entender ele de uma forma mais fácil. Cada um vai conseguir redesenhar do jeito que fica mais fácil para cada um, né? Para mim, no caso, esse foi o jeito que eu encontrei melhor. As caixinhas pretas eu coloquei representando os resistores e essa caixinha branca com corte fiz representando o fusível, assim como está ali na figura, né? E aqui estão os valores das resistências. Então, é o mesmo circuito, porém redesenhado. Os mesmos valores de resistência, tudo bonitinho. Então, o que a gente tem aqui é que a gente quer saber qual o valor de corrente que pode chegar nesse fusível representado aqui pelo F1, né? Então, vamos lá. Tendo esse circuito aqui, a gente sabe o seguinte, que se você pegar esse ramo aqui do circuito, né, que tem esses resistores aqui que estão em paralelo com esse fusível e esse resistor aqui que está em série com esses dois resistores aqui que estão em paralelo, a gente sabe que a corrente que passa por tudo isso aqui é igual por todos esses resistores aqui. Então, a gente vai ter uma corrente que a gente pode chamar de I1, que vai passar por esse resistor de 60. A gente vai ter uma corrente que a gente pode chamar de I2, que vai passar por esse resistor de 120. E a gente vai ter uma corrente I, que a gente pode chamar de I, que vai passar por esse resistor de 40. E essa corrente I vai ser nada mais nada menos do que a soma das correntes de I1 mais a corrente I2, certo? Porque essas correntes vão se somar nesse ponto e vão passar como uma corrente I nesse resistor de 40 ohm. Certo. E o que a gente precisa saber é essa corrente I2. Por quê? Esse resistor de 120 ele está em série com o fusível F1. Logo, a corrente que passa por ele é exatamente igual à corrente que passa por F1. Como nós vamos descobrir qual é o valor de I2? Bom, qual é o valor de 2 não, a gente sabe que o valor de 2 é 500 mA. E o que a gente precisa saber aqui é o valor de I, certo? Para que com o valor de I a gente possa descobrir essa tensão aqui que a gente tanto deseja. Então, o que nós temos aqui nada mais nada menos é do que um divisor de corrente. E como que a gente vai fazer para poder calcular essa corrente I? Bom, tem uma fórmula muito conhecida do divisor de corrente que é a seguinte. O I2, né, que é a corrente que passa por esse resistor de 120, vai ser igual a corrente I, ou seja, a corrente que chega, no total aqui, multiplicado pelo valor da resistência do resistor que está em paralelo com o resistor que nós estamos querendo calcular a corrente, que no caso é o I2, então vai ser o resistor de 60 ohm.
multiplicado por 60, dividido pela soma das resistências dos resistores que estão em paralelo. Então, 120 mais 60. Então, a gente vai ter aqui 120 mais 60. Certo? A gente sabe que 2 vale 500 mA. Então, o que a gente sabe aqui que 500 vezes 10 a menos 3, que é mili, amperes, vai ser igual a I, que é a corrente que a gente quer saber, multiplicado por 60, ohm, dividido por 120 mais 60, 180. Isso aqui vai ser 60 sobre 180, vai dar 1 sobre 3. Então, simplificando aqui, que vai ficar 3. Então, o nosso I, a gente pode botar aqui para baixo, vai ser 500 vezes 3 mA, que dá 1.500 miliamperes. Ou seja, 1.500 miliamperes, 1,5 vezes 10 a menos 3, né? Acho que é isso. Amperes. Então, essa aqui é a nossa corrente I. A gente sabe que a corrente I, que vai passar pelo resistor de 40, é de 1.500 miliamperes, certo? Beleza. Então, tá, mas não descobrimos ainda quanto que é a tensão 1. Sim, não descobrimos ainda, porque ainda tem mais um passo. A gente vai precisar descobrir, para poder descobrir quanto é essa tensão U, a gente precisa descobrir qual é a corrente total que chega no circuito. Então, essa corrente total que está chegando no circuito, IT, que eu vou chamar aqui, a gente ainda não sabe. Como vamos fazer para descobri-la? Bom, para descobrir essa corrente total, a gente vai ter que fazer outro divisor de corrente. Agora, entre esses 3 resistores aqui, que vão estar associados, em paralelo com a associação desses outros 3 resistores aqui, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer é descobrir a resistência equivalente nessa parte do circuito aqui, certo? Essa parte do circuito aqui que vai estar em destaque agora, que eu vou chamar de REC 1. Então, REC 1 vai ser igual a... Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 60 em paralelo com 120. Então, eu vou botar aqui, ó, 60 em paralelo com 120. Isso aqui está em série. Então, vou botar um mais. Então, 60 em paralelo com 120. Que está em série com 40. Certo? Esse aqui é o nosso REC 1. Então, vamos calcular isso aqui. Como que faz paralelo de resistor? Paralelo de resistor é multiplicação. Você multiplica os dois resistores, o valor dos dois resistores, e depois divide pela soma. Então, o nosso REC 1 vai ficar sendo 60 multiplicado por 120 dividido por 120 mais 60, certo? Isso tudo somado ao valor de 40. Isso aqui vai nos dar o seguinte: 60 vezes 120, isso aqui vai dar 6 vezes 12, vai dar 72, então vai ser 72 mais ali os zeros, 707.200, né? Dividido por 180, mais 40, o que vai nos dar aqui, simplificando isso aqui, 720 dividido por 18, vamos pegar aqui quanto é que dá isso, vamos acelerar, vai dar 40, 720 dividido por 18 dá 40, com mais 40, a gente vai ter que a nossa resistência equivalente 1 vai ser igual a 80. A nossa resistência equivalente 1 é nada mais, nada menos do que a associação de todos esses resistores que estão em destaque. Agora vamos para a parte da resistência equivalente 2. Quem vai ser a nossa resistência equivalente 2? Vai ser a segunda parte do circuito, vamos chamar assim, que é essa parte daqui do circuito. Então ela vai ser esse resistor de 60, que está em série
com o paralelo entre o resistor de 30 com o resistor de 60. Isso aqui vai ser, então, 60 mais 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60. Então, a gente está descobrindo que a nossa resistência equivalente 2 é igual a 80 ohm. Então, curiosamente, a resistência equivalente 2 é igual à resistência equivalente 1. O que isso quer dizer? Que a corrente total do circuito, a corrente IT, ela vai ser dividida exatamente igual entre a resistência equivalente 1 e a resistência equivalente 2. Com isso, eu posso afirmar que a corrente I, que é a corrente total nesse ramo do circuito, que é a corrente que passa pela resistência equivalente 1, ela vai ser exatamente igual à corrente que passa pela resistência equivalente 2. Nós já sabemos que I vale 1.500 mA. Logo, a corrente total vai ser I vezes 2. Então, I total vai ser igual a I multiplicado por 2, o que vai nos dar 3.000 mA, certo? 3.000 mA. E agora sim vamos descobrir quanto é que vale a tensão 1. Bom, a tensão 1 vai ser nada mais, nada menos do que I total que multiplica a resistência equivalente total do circuito. E quem vai ser a resistência equivalente total do circuito? Bom, a resistência equivalente total do circuito vai ser a resistência equivalente entre as duas resistências equivalentes que sobraram. Nós temos a resistência equivalente 1 e a resistência equivalente 2. A resistência equivalente 1 e a resistência equivalente 2, elas estão em paralelo. Por que elas estão em paralelo? A gente sabe que esse ramo 1, se você pegar ele está em paralelo com esse ramo 2. Então, ao fazer a equivalência dessas resistências, qual é a equivalência dessas resistências? Nós vamos ter duas resistências em paralelo. E essas duas resistências equivalentes em paralelo, cada uma valendo 80 ohm, para você calcular a equivalente total vai ser, então, vou fazer aqui embaixo, 80, que multiplica 80, dividido por 80 mais 80. E isso aqui vai dar 40, certo? Que é a nossa resistência equivalente total. E o I total a gente sabe que é 3.000. Logo, a nossa tensão vai ser de 3.000 mA, ou seja, vezes 10 a menos 3, multiplicado pela resistência, que é 40. Isso aqui vai nos dar 3 vezes 40, 120 volts, o que é a resposta da letra D da nossa questão.